temos o privilégio, irmãos, de estarmos juntos, reunidos debaixo do nome de Cristo. Ele é a causa de estarmos aqui, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Irmãos, tudo é graça. Nós temos a graça de estarmos juntos, nós temos a graça de nos alimentarmos do Evangelho. Que amor maravilhoso. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a cruz. Vamos entender um pouco o que é a base do cristianismo. Porque a cruz é uma loucura. Cristianismo, na verdade, é uma loucura. Acabei de falar que nós estamos reunidos aqui e isso praticamente também é uma loucura. Irmãos, a base do que nós cremos é a cruz. E quando nós falamos de cruz, nós não entendemos muito bem, nós perdemos o peso do que realmente significa cruz. Porque cruz, hoje, se tornou um objeto de decoração. Vemos pessoas usando brinco de cruz, colar de cruz, pingente. Então, alguns acreditam até que é um amuleto. A realidade é que a cruz é um instrumento de tortura e execução. A cruz era a execução romana que erguia o pior criminoso para que todos ao redor pudessem ver a vergonha daquele criminoso, para expor que aquele criminoso tinha sido derrotado. A cruz onde aquele criminoso era dilacerado, então exposto ao alto, para que todos pudessem ver, geralmente ao alto de colinas. Então nós perdemos um pouco do peso do que é cruz. Irmãos, vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1. Fiz essa introdução para nós entendermos um pouco sobre o que Paulo está falando aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler do versículo 18 até o versículo 25, e então teremos mais um tempo de oração. A palavra diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por Tua graça, Pai, por Tua misericórdia para conosco, a ponto de enviar Seu Filho, Pai, para morrer na cruz, naquela morte horrenda, para nos lavar, nos purificar de cada um dos nossos pecados, Pai. Somos gratos por Teu grande amor para conosco, Pai, por Tua compaixão que veio buscar e salvar perdidos, Pai. Oh, Pai, por isso nos colocamos diante de Ti, Pai. Fale conosco, revela a Tua palavra em nosso coração, Pai. Que essa palavra, Pai, seja para glorificar o Teu nome. Em Cristo que oramos. Amém. Irmãos, nunca fez sentido para a mente humana o que é a base do cristianismo. Nunca fez sentido e, na verdade, nunca fará sentido. Deus que se esvazia,
sofre e morre da forma mais humilhante possível. Por isso, nesse versículo que nós lemos, nesse contexto, nós vemos Paulo falando que a mensagem da cruz, que a palavra da cruz é loucura. E como eu disse no início, de fato, para a mente humana é uma loucura. Não faz sentido. Isso é de fato insano. A palavra que Paulo usa aqui é uma insanidade. Não faz sentido colocar um instrumento de tortura como aquele que vai ser o palco da principal mensagem de Deus. Um instrumento de execução como palco do evento mais importante que já ocorreu na história da humanidade. Irmãos, não entra na mente humana. A mensagem da cruz é uma loucura. A mensagem da cruz é onde Deus se mostra fraco em Cristo. É uma loucura para a humanidade cheia de si mesmo. Porque, irmãos, como verdadeiros filhos de Adão e Eva, que nas margens do rio Eufrates decidiram ignorar a sabedoria de Deus e ficar com a sua própria sabedoria, como nós, filhos de Adão e Eva, nós gostamos da nossa própria sabedoria. Nós nos afastamos do que de fato é a sabedoria de Deus. Por isso, a mensagem da cruz é uma loucura. Mas, irmãos, é uma loucura para aqueles que se perdem. Porque para nós que somos salvos, a cruz é a manifestação do poder de Deus. Irmãos, Cristo crucificado. Cristo crucificado. Essas duas palavras, nós resumimos o que significa o Evangelho. Nós resumimos aquilo em que nós cremos. Cristo crucificado. A pessoa de Cristo, quem Ele é, o Filho do Deus vivo, o Verbo eterno que se fez homem, crucificado. A sua obra manifesta lá no Calvário, onde Ele verteu o seu sangue para salvar e purificar pecadores como nós. Oh, irmãos, isso é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. E na cruz, neste lugar onde pecadores eram expostos, Deus mostra o seu poder. A gente leu nesse texto, desde a antiguidade, os judeus pediam sinais. Os judeus queriam sinais de poder, queriam grandes sinais visíveis de poder. Eles queriam que de fato viesse um Messias glorioso, poderoso, que os livrasse do poder e da influência de Roma e fizesse Israel como uma nação acima de todas as outras. Os judeus queriam poder. Os gregos queriam e buscavam o quê? Sabedoria. Então os gregos, eles queriam uma nova filosofia, algo que pudesse somar na vida deles, uma nova maneira de pensar. Eles queriam ter um intelecto mais elevado. Mas, irmãos, a cruz revela o poder e a sabedoria de Deus, que está muito acima do poder da sabedoria do homem. É Deus dizendo para nós: olha, aquilo que vocês acreditam que é sábio, aquilo que vocês acreditam que é poder, está tudo errado. Eu vou fazer tudo ao contrário. E Ele de fato assim o fez. Irmãos, a mensagem da cruz não entra no sistema humano, em nenhum. Porque Deus usa os fracos para confundir os fortes, usa as coisas fracas para confundir as coisas fortes, e usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus em Cristo, Ele mostra que a cruz é o lugar da salvação. Não há salvação para quem se ache forte, não há salvação para quem se acha digno, não há salvação para quem acha que merece salvação. Irmãos, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas forças, não é pela nossa dignidade, não é pela nossa sabedoria, nem mesmo pelo nosso poder, porque nós não temos, mas é por meio de Cristo,
e este crucificado. Isso é o Evangelho, irmãos. Há uma canção antiga, eu acho que os irmãos conhecem, o nome é Rude Cruz, tem um trecho tão precioso que diz o seguinte: lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Deus me resgatou. Irmãos, isso é o Evangelho. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados. Nós estávamos condenados, mas nós fomos justificados. Nós cantamos essa canção tão linda, eu já fui justificado. Ô irmãos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, totalmente perdidos, depravados, mas Cristo olhou para nós e teve compaixão. Cristo olhou para nós com graça e com misericórdia e nos deu vida. Irmãos, o instrumento de Deus para nos dar vida se chama Cristo e este crucificado, se chama cruz. Essa é a mensagem da cruz. E de fato é uma loucura, se nós olharmos com a mente humana. Como pode Deus, homem fraco, crucificado, salvar, purificar o seu povo em poder? Isso é poder para vocês, irmãos? Na minha mente humana, incapaz, perímetro de boné, não é. Isso é algo sábio para vocês? Infelizmente para mim, na minha incapacidade, isso não é sábio. Mas essa foi a manifestação de Deus para salvar. Essa é a mensagem da cruz. E aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Melhor tradução aqui seria pela loucura daquilo que é pregado. E o que é pregado é Cristo crucificado. Irmãos, e a realidade é que nós de fato nós cremos num Deus de poder. Nós cremos no Deus poderoso em sinais e em obras. Nós vemos na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo também. Nós cremos no Deus que destrói exércitos, no Deus que derruba muralhas. Amém? Nós cremos no Deus que dá visão aos cegos, no Deus que cura os feridos, no Deus que tem autoridade sobre demônios, no Deus que domina sobre a fúria dos mares. Nós cremos nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus grande em poder. Mas irmãos, a sua maior manifestação de poder foi em fraqueza. A sua maior manifestação de sabedoria foi na cruz, foi no Calvário, onde um homem desfigurado estava sendo estraçalhado. Ali, irmãos, foi quando Deus matou o seu filho. Isso parece meio chocante, como assim Deus matou o seu filho? Irmãos, é isso mesmo. Irmão, o Senhor Jesus não foi para a cruz porque Ele estava causando um tumulto ali nas províncias romanas. Ele não foi para a cruz por causa disso. Ele não foi para a cruz porque houve uma trama dos judeus que resolveu prender. Ele não foi para a cruz por causa disso. Ele não foi na cruz porque teve o sinédrio judaico conspirando contra ele. Ele não foi por causa disso. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu. Ele não foi para a cruz porque Pilatos assim o condenou. Não. Ele foi para a cruz porque assim estava determinado. Não foram os romanos nem os judeus que mataram a Cristo. Foi Deus que matou a Cristo. Ele foi moído por Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Porque um sacrifício era necessário. Irmãos, sobre ele estava a ira de Deus, a ira que está sobre o pecado, a ira que estava direcionada a nós, a mim. A ira de Deus estava sobre ele. E ali então ele foi moído por Deus. Tem uma canção que diz que ele provou a ira amarga para nos dar sua doce graça. Irmãos, isso é a cruz. Ele foi para a cruz porque um sacrifício era necessário. A cruz não foi um acidente, não foi um percalço, algo que apareceu no caminho e, nossa, estou perplexo. Não, irmãos.
A cruz foi o propósito, porque Cristo é o nosso sacrifício definitivo. O irmão Glênio tem uma frase muito interessante que ele diz: antes que Deus dissesse haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Irmãos, um cordeiro perfeito deveria ser imolado, e foi na cruz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado. Ele derramou seu precioso sangue para lavar e purificar para si mesmo um povo, os seus eleitos. Esse é o nosso sacrifício perfeito, esse é o nosso sacrifício de uma vez por todas, como diz Hebreus. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro oferecido para agradar a Deus. Irmãos, aquele texto de Isaías 53 é tão precioso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, esse foi o propósito do Pai. Não havia outra maneira, não havia outro jeito que nós pudéssemos ser salvos. A cruz. A cruz. O Verbo se encarnou para salvar pecadores. Irmãos, não havia outro que pudesse realizar tamanha obra. Não havia outro que pudesse estar lá naquele lugar e salvar toda a humanidade. Não havia outro. Somente o Filho do Deus vivo, o eterno Rei do Universo, o eterno Sumo Sacerdote. Ele estava ali, oferecendo um sacrifício vivo, sendo Ele mesmo o sacrifício, Cordeiro eterno. Irmãos, isso é o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o cristianismo é algo que nos dá uma esperança, na verdade uma viva esperança, porque estávamos condenados. Será que nós temos a percepção de quem nós éramos, ou de quem nós somos sem Cristo? De onde nós estávamos? Porque Ele nos resgatou do inferno, do mais profundo inferno, porque nós éramos merecedores de toda a ira de Deus. O pecado que foi inoculado em Adão, lá no Éden, e passou por toda a humanidade. Por isso todos pecaram. O pecado que nós cometemos dia após dia, todos os dias nós nos rebelamos contra Deus, e ainda assim Ele veio para salvar aqueles que estavam rebeldes. Ele veio buscar e salvar o perdido. Isso é cristianismo, isso é Evangelho. Não é nada que se faça para receber a luz, é produto de sua graça manifesta por Jesus. Irmãos, onde está o seu fazer nisso tudo? Onde está o que você precisa operar para receber isso? Não há nada que se faça. Irmãos, graça. Graça. O ser humano tenta alcançar por seus méritos a Deus. A religião é isso, é uma escada muito longa, onde o ser humano, através da sua força, subindo a escada, ele tenta alcançar a Deus no último degrau. Mas o Evangelho é Deus vindo do último degrau até o mais baixo para alcançar o homem. Isso é o Evangelho. Quanto na religião o homem tem que se esforçar e faça aquilo, não faça isto, no Evangelho Cristo fez tudo para salvar seu povo, seu rebanho. Irmãos, para salvar aqueles que foram purificados e que nele creem, como diz João 3,16. Vamos abrir em Romanos capítulo 5. Vocês entendem, irmãos, o quão louco isso é? Como a mensagem da cruz, de fato, para a nossa mente humana é uma loucura? Romanos capítulo 5, versículo 8.
até o versículo 11, diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Éramos inimigos, mas fomos reconciliados, fomos trazidos para perto. Irmãos, Deus, por meio do seu amor em Cristo, nos trouxe para perto. Nós estávamos distantes, estávamos longe, fomos reaproximados. Isso é loucura. Isso não entra na minha cabeça. Vocês conseguem compreender o tamanho deste amor? Vocês conseguem compreender um Deus se fazer homem, sofrer por cada um de nós? É por meio desta gloriosa obra que nós temos a reconciliação, irmãos. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, onde ele diz que a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Eu não me canso dessa frase. Eu já devo ter pregado ela aqui umas 30 vezes. Mas, irmãos, é uma realidade. O amor foi pregado por Deus lá no Calvário. A maior expressão do amor de Deus nos mostra a cruz. E essa cruz revela para nós até onde Deus foi para salvar o homem. Essa é a mais clara expressão de amor de toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Irmãos, é por isso que Paulo aos Coríntios fala: nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Nada tem valor, senão Cristo e este crucificado. Nada mais importa. O que está acima de todas as outras coisas é isto: o Evangelho, que é o poder de Deus. Há uma frase de Martinho Lutero, em latim, que diz, ela é bem importante na história da teologia, diz: crux sola est nostra teologia. O significado disso é: somente a cruz é nossa teologia. Irmãos, de fato é uma verdade, porque a palavra teologia é theos, Deus, logia, lógica, e a lógica de Deus é a cruz. A maneira onde Deus quis salvar e manifestar o seu poder foi a cruz. E eu pergunto para vocês, irmãos, você acha que Deus fez isto? Deus enviou seu Filho porque você era especial? Não. Foi por graça, não foi pelo seu desempenho. Você era o pior, eu era o pior. Todos nós éramos os piores. Estávamos mortos, sentenciados à morte eterna, criminosos contra a lei de Deus. Mas, irmãos, 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz o seguinte: carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Irmãos, duas palavras-chave que nós temos aqui: justiça. A justiça foi manifesta, a justiça foi consumada, a justiça foi entregue a nós. Nós somos justificados. Ele nos imputou a sua justiça. Cristo, o verdadeiro justo, aquele que de fato não cometeu nenhum pecado, aquele homem perfeito, com H maiúsculo, que andou sobre essa terra, ele que tinha a justiça verdadeira, ele imputou a sua justiça em nós e recebeu o nosso pecado. Irmãos, mas não foi só o pecado que foi colocado em Cristo, o pecador também foi. Irmãos, naquela cruz, nós estávamos junto com Ele.
João capítulo 12, versículo 32. Vamos abrir lá. Texto muito importante para nós. João capítulo 12, 32. Os irmãos já sabem de cor esse texto. E é bom que saibam mesmo. João capítulo 12, versículo 32. Diz o seguinte: e eu, aqui é o nosso Senhor Jesus falando, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Irmãos, aqui nós temos praticamente duas interpretações. A primeira é que quando Cristo foi levantado, o gênero de morte que ele haveria de morrer é este, uma morte levantada, uma morte no Calvário. Mas existe também uma outra interpretação, as duas estão corretas, que fala que é uma morte compartilhada. É uma morte onde Ele nos levou a morrer juntamente com Ele. Ele não somente morreu com os nossos pecados, mas Ele morreu com o pecador. Irmão, se você não crê que você morreu com Cristo no Calvário, se você não crê que o seu pecado foi morto em Cristo na cruz, irmãos, não há salvação para você. Nossa salvação está nisso. O pecador foi crucificado com Cristo. O velho homem foi crucificado com Cristo. A cruz não foi uma derrota. A cruz foi o palco onde nosso Senhor Jesus venceu a morte e aquele que tem poder sobre a morte. E Ele triunfou sobre a morte. Irmãos, foi no Calvário onde Cristo venceu. E como foi a sua vitória? O túmulo não pôde conter. A morte não o pôde conter. Como pode a morte segurar o autor da vida? Não pode. Como pode a morte prender aquele que tem poder para dar vida? Não pode. Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou, irmãos. Irmãos, sabe o que tem de melhor? Sabe o que é mais importante? É que mediante a sua ressurreição, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Irmãos, nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele, temos acesso a uma nova vida. Vida nova. Irmãos, é uma vida abundante. É uma vida onde as coisas do passado ficaram no passado. As coisas passadas ficaram para trás. É uma vida onde todas as coisas são novas. É uma vida aos pés do Senhor. Que graça insondável. Que perdão escandaloso. Como pode essa notícia do que Cristo fez parece boa demais para ser verdade? E de fato, não entra na nossa mente, irmãos. Mas bem-aventurados aqueles que creem nessa boa notícia, felizes os que acreditam nesse precioso Evangelho de Cristo. Já não há mais condenação, tudo foi consumado, está consumado. O perdido, encontrado, o rebelde, trazido de volta. Irmãos, o Evangelho de Cristo foi manifestado numa cruz horrenda. Esse é o Evangelho da cruz. E sobre o que cruz fala, irmãos? Sobre o que cruz fala? A cruz fala de morte. E morte, nós que morremos com Ele, temos que entender uma coisa: é a morte das nossas vontades, é a morte dos nossos desejos, é assumir a falência praticamente de todos os nossos projetos e sonhos que não estão debaixo da cruz. E eu pergunto para vocês, irmãos, vocês de fato querem esse Evangelho? Porque talvez alguém tenha mentido para você e tenha te dito que o Evangelho é um grande glamour, que o Evangelho vai te trazer bênçãos nessa terra, na verdade, bênçãos materiais, que o Evangelho de fato nos traz bênçãos, que o Evangelho vai te trazer prosperidade, que o Evangelho vai
mudar tudo na sua vida e você que estava com todas as coisas acontecendo ruins, vai tudo melhorar agora. Você vai ter um carro novo, uma casa nova. Meus irmãos, cruz não fala disso. Cruz fala de morte. E o nosso Senhor Jesus faz um convite maravilhoso a nós. Lucas capítulo 9, versículo 23. E aqui continua a mensagem da cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Olha o que esse texto diz, irmão. E voltando para os seus discípulos, disse-lhes particularmente... Espera aí, eu estou no capítulo errado, perdão. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, a mensagem da cruz fala de um Cristo crucificado, mas também fala de um homem crucificado com Cristo. Mateus 10, 39 diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Esse é o nosso próprio Senhor Jesus falando. Irmãos, o que significa tomar a sua cruz? O que Paulo quis dizer quando ele fala: estou crucificado com Cristo? O que significa estar crucificado com Cristo? Significa que precisamos trazer, por onde quer que formos, que estamos mortos para nós mesmos, mas estamos vivos para com Deus. Esse é o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Paulo diz o seguinte: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmãos, se nós morremos com Cristo, temos que levar essa morte por onde quer que formos. Se nós ressuscitamos com Cristo também, temos que levar essa ressurreição por onde quer que formos. Uma vida totalmente dependente do Senhor. Uma vida totalmente entregue aos pés do Senhor. Cruz fala disso. A mensagem da cruz fala disso. Por isso a mensagem da cruz é um escândalo para os judeus. É algo que ofende. E de fato, a mensagem da cruz ofende o homem. Nós não queremos nos entregar. Nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. Quanta impotência, quanta depravação. Irmãos, garanto para vocês, na verdade eu não garanto nada, a palavra garante. Estar aos pés do Senhor Jesus. Não existe privilégio maior neste mundo, porque os problemas deste mundo vão continuar os mesmos. Talvez até aumentem, o que na grande maioria das vezes acontece. A partir de agora você vai ser tentado, você vai ser atribulado bem mais. Mas irmãos, o privilégio que nós temos de ter o Senhor nos dias difíceis, o privilégio que nós temos de ter o Rei dos Reis em nosso coração, em nosso espírito, nos dando total amparo. Irmãos, onde poderemos mais ir? Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Convém que Ele cresça e que eu diminua. A partir de agora, não são mais os meus desejos, minha vontade, meus desígnios, mas é o propósito de Cristo. Que Ele seja o centro das nossas vidas. Que possamos lembrar que este tão precioso sacrifício de Cristo na cruz, esta tão
preciosa obra nos levou a morrer com Cristo. Morrer para nos colocar aos pés de Cristo, para uma vida nova, uma vida de verdade dessa vez. Uma vida longe das mentiras, longe do desânimo, longe das dificuldades que é estar longe de Cristo, não longe das dificuldades que passamos, mas longe deste desamparo. Irmãos, vamos abrir um último texto, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Esse texto tem que estar marcado em nossos corações, irmãos. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, que nossa glória seja posta sobre a cruz. Que nossa própria glória seja crucificada. Que possamos, de fato, lembrar que estamos crucificados com Cristo. Nosso velho homem já morreu. As coisas velhas já passaram. Que possamos dar um novo passo. Sempre um novo passo. Sempre há um novo passo. Dia após dia, leva a minha cruz. Muitas vezes vamos falhar, sim. Mas para todas as vezes que nós falharmos, nós podemos lembrar da cruz, onde nós temos reconciliação, onde nós temos graça, misericórdia, socorro em ocasião oportuna. Irmãos, que Cristo temos. Amém? Pai, Pai, que o Senhor continue falando conosco, Pai. Que o Senhor continue revelando mais e mais do que é o estar em Cristo a nós, Pai. Pai, que essa palavra, que a mensagem da cruz seja gravada em nossos corações, Pai. Seja gravada em nossa alma e nosso espírito, Pai. Para que onde formos, Pai, não nos esqueçamos da verdade do Evangelho, de Cristo e este crucificado, Pai. Da nova vida que temos e que recebemos por meio do sangue derramado no Calvário. Pai, fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo, Pai. Revela essa verdade cada dia mais em nós, Pai. Para que nos aprofundemos mais e mais no que é o estar em Cristo, Pai. Que onde formos, Pai, possamos lembrar que estamos crucificados, Pai. Que já não é mais nós que vive, mas Cristo que vive em nós. Pai, continue revelando a Tua palavra em nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.